roda de conversa do IDS sobre gestão, acesso e fomento à cultura teve como objetivo buscar subsídios que contribuam para a construção de diretrizes e propostas para o tema no contexto do eixo Cultura e Fortalecimento da Diversidade e subeixos Gestão Cultural, Acesso à Cultura e ao Conhecimento e Apoio e Fomento Cultural da Plataforma Brasil Democrático e Sustentável. E o mundo da cultura não tem uma agenda comum, né? Outros universos, seja o mundo da educação, seja o mundo do trabalho, o mundo da assistência social, da LOAS, que permeia a LOAS, por mais que você tenha olhares diferentes, posições diferentes, há sempre uma coluna cervical, há sempre uma agenda comum que permeia a todos, né? Que, independente das posições e dos olhares mais ideológicos, há um entendimento comum, né? E no mundo da cultura isso não existe ainda, né? O mundo da cultura, por mais que a palavra, o diálogo seja algo que nos mobilize, que faça com que essa roda gire, isso está muito voltado para a ação em si, não para a construção de uma política pública para esse caminho. Então, não há uma agenda comum desenhada para o mundo da cultura, independente dos campos ideológicos postos nesses vários Brasis. Há um entendimento mínimo sobre, por exemplo, o incentivo fiscal no país, o uso do incentivo fiscal no país. Se colocar mais de 3 pessoas na mesma mesa, os pressupostos serão diferentes entre essas 3 pessoas. Não há entendimento comum a respeito da construção de um orçamento mais vigoroso para o Ministério da Cultura. Então, nós queremos mais recursos para o Ministério da Cultura, é preciso que alcance lá o patamar mínimo do percentual, da PEC 150, mas, afinal, esses recursos devem ir prioritariamente para onde, né? Não há dados sólidos sobre o nosso mundo da cultura. O que há, de fato, há uma séria mobilização ao longo, principalmente dos últimos 10 anos, para se buscar dados. O IBGE contribuiu muito com isso, o IPEA contribuiu muito com isso, mas isso continua muito disperso e sempre a gente se utilizando de maneira marginal desses dados. Por quê? Porque os institutos de pesquisa do Brasil não têm indicadores para medir a cultura. Saron, esse é papel do IBGE mesmo, viu? É papel do IPEA. O MINC nunca vai poder assumir esse papel. O MINC mal cuida dele. Ele tem que compreender que ele tem que ser um ministério transversal, um ministério capaz de realizar parcerias perenes com outros ministérios e com os institutos importantes de pesquisa do país. O problema é que o ministério começa a parceria, depois a parceria acaba, depois passam-se anos. Na época do Gil, a relação do IBGE com o MINC era extremamente positiva. Nossa querida Isaura Botelho foi a grande mãe da primeira grande pesquisa, a MUNIC, a Pesquisa Municipal de Cultura no Brasil, não é? Nós tivemos aí em 2007 uma primeira pesquisa, 2009 um suplemento já pouco importante e acabou. Aí a luta foi em 2011 retomar uma relação com o IBGE. Como é que o Ministério pode ter uma relação sazonal com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil? É uma piada. Nós teríamos que ter uma relação constante. Todo mundo ali é governo. Todos devem trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil. Então, essa questão do IBGE é muito importante, porque nós precisamos, mesmo com o IPEA, numa perspectiva mais qualitativa, trabalharmos indicadores, irmos a campo e compreendermos como é que é a cultura e que impacto ela tem realmente no território. Essa, para mim, é uma questão fundamental. A cultura precisa defender que a inteligência da cultura comece dentro do Ministério da Cultura. E, para mim, o avanço que o Ministério da Educação teve foi muito importante a presença de um órgão, de uma unidade que pudesse atrair inteligências e, a partir desta inteligência, pensar do ponto de vista estratégico quais eram as questões fundamentais no campo da geração de informação, da construção de dados históricos, do mapeamento nacional dessas informações, do fomento da exigência de informações
no campo federal, no campo estadual, no campo municipal, da coleta de informações junto à sociedade, para que esta inteligência possa refletir sobre ela, e essa inteligência precisa estar dentro do Ministério da Cultura, precisa estar sendo fomentada dentro do Ministério da Cultura, para que isso sirva de objeto de trabalho para políticas de Estados. As políticas no Brasil de estímulo à economia da cultura existentes, que elas podem ser consideradas eficientes e equitativas? Não, de forma alguma. Os que me antecederam já demonstraram as assimetrias, mas elas vão num sentido maior. Elas matam a cultura. Por exemplo, a política do cinema, da Ancine. Em que ela consiste? E qual o resultado dela? É a mediocrização do cinema brasileiro. Compare o cinema brasileiro com o cinema argentino, que funciona com muito menos recursos, tem roteiros maravilhosos, são de uma humanidade esplêndida. Aqui o que tem triunfado? Comedinhas medíocres. A vulgarização das pessoas, das atitudes, das condutas. Por quê? Isso se dá na política de cinema implantada no Brasil. Há, por exemplo, um prêmio de adicional de bilheteria. Ou seja, quanto mais bilheteria, aquele produtor recebe um maior recurso. Quanto mais bilheteria, ele baixou o padrão para entrar para aquele gosto mediano. Aí ele ganhou mais recurso. No filme seguinte, ele tem que baixar mais o padrão. E aí comeu, e aí não sei mais o quê, e tantos outros títulos de vulgarização absoluta, né? A Lei Rouanet ganha um tamanho, importância no debate da cultura, porque, entre outras coisas, o orçamento do Ministério da Cultura é frágil, né? Se você for observar, o incentivo fiscal da cultura é um dos menores do país, entre a gama de incentivos fiscais. Mas por que ele ganha tanta proporção no debate? Porque, se você aproximar o incentivo fiscal nos outros ministérios em relação ao orçamento dos outros ministérios, os ministérios não dependem do incentivo fiscal para se mobilizar, para fazer o fomento e para ajudar a injetar recursos naquele recorte que ele está responsável. Ele depende, na maior parte das vezes, do seu próprio orçamento. No caso do Ministério da Cultura, a execução orçamentária de 2013 foi 2 bilhões e 600 mil reais. O do mecenato foi 1,3 ou 1,2 milhões de reais. Nós estamos falando de praticamente a metade. Fora que parte daquela execução do Ministério da Cultura, naturalmente, né, é para o custeio da estrutura. Portanto, é quase elas por elas, o incentivo versus o orçamento. Na medida que o incentivo quase que toma uma proporção do ponto de vista econômico maior do que a própria execução e a atividade fim, né, que é executada, o investimento realizado pelo Ministério da Cultura, é natural que o olhar sobre o incentivo ganhe mais importância do que o seu próprio orçamento, por causa desse desbalanceamento, né? E se a gente for ao Fundo Nacional de Cultura, né, ele é muito inferior ao incentivo fiscal, mas o pior, né, é preciso que, além de tudo, observe-se o perfil do investimento do Fundo Nacional de Cultura. Ele acabou, em virtude do orçamento do Ministério da Cultura ser muito baixo, sendo muito drenado para injetar recursos nas próprias autarquias, fundações e nas vinculadas do Ministério da Cultura. Todos somos revoltados com a Lei Rouanet, mas as coisas aí estão e pouco, na verdade, mudou desde que a gente fala sobre essa grande assimetria do financiamento à cultura, de uma legislação que se perverteu. Não por ela tem qualidades, logicamente, historicamente grandes qualidades. Mas a gente tem que desconfiar de uma lei que o próprio ministro que dá nome à lei não gosta dela. E nem gosta que se refiram a essa lei falando com ele. O ministro Sérgio Paulo Rouanet não gosta da Lei Rouanet, não gosta de falar sobre a Lei Rouanet. Ele tem razão, eu também não gostaria se fosse ele. A relação, Saron, é de 5-1 em relação ao Fundo Nacional de Cultura. Quer dizer, imaginem o que é o financiamento à cultura de um país que é determinado pelos marketings das empresas. É completamente absurdo e perverso. Essa relação perverteu o campo cultural brasileiro, viciou o campo cultural artístico brasileiro. Então nós temos aí questões muito graves. Se nós pensarmos um país onde essa Lei Rouanet não chega, que é o caso do norte brasileiro,
que não sabe nem o que isso é, porque não terá jamais um projeto apoiado por essa lei, o Nordeste brasileiro que disputa ali um naco desse mercado, e uma concentração absurda. Enfim, nós estamos diante da mesma coisa, de um problema de assimetria de financiamento. O papel do Estado brasileiro não é ter uma lei Rouanet que detém aí essa hegemonia do financiamento. Temos um problema, o rei está nu, e nós precisamos um dia resolver essa questão. Agora, para resolver isso, nós temos que atacar os lobbies do Congresso Nacional, que querem manter as coisas como elas estão. Não é? Evidentemente que isso não está lá, não é, gratuitamente ou gentilmente dessa forma. É porque há interesses da grande indústria cultural que querem que a Lei Rouanet se mantenha como está. Eu tenho severas críticas à Lei Rouanet. Ela foi importante e tem sido importante para a cultura brasileira. Não dá para simplesmente dizer o seguinte, que ela foi mais nefasta do que ajudou a cultura brasileira. É importante que a gente parta do princípio de que ela foi fundamental para a cultura brasileira e tem sido fundamental para a cultura brasileira. Porque se não fosse a Lei Rouanet, com os recursos escassos do ponto de vista orçamentário, não tínhamos muitas das coisas que hoje existem nesse país. Então é importante partir do princípio que ela fez bem e tem feito bem para a cultura brasileira. Só que a gente precisa dar um salto, né? Afinal, a Lei Rouanet foi criada antes de existir a internet. Só por isso já mereceria um salto que a cultura exige desse instrumento de financiamento. Ela tem alguns erros que são crassos e que aprofundam essas distorções. O primeiro erro é ela tratar grandes empresas iguais a pequenas empresas. O segundo erro é ela tratar um pequeno produtor da mesma forma que trata um grande captador de recursos ou um órgão ligado a um governo de Estado, né? Esses dois erros que estão nessa assimetria de tratamentos entre entes diferentes é que gera essa distorção imensa na Lei de Incentivo à Cultura Brasileira. O projeto que foi para o Congresso Nacional, que a Alice Portugal, na Comissão de Educação, relator do PCdoB da Bahia, e agora, na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Pedro Eugênio do PT de Pernambuco relator, ele, de alguma forma, supera essa distorção da lei atual. Primeiro, que trata grandes empresas diferentes de pequenas empresas. No substitutivo do Pedro Eugênio, ele diz o seguinte, olha, continuamos nos 4% para as grandes empresas, né? Mas as pequenas empresas, as empresas que têm faturamento inferior a 300 milhões de reais ano, elas passam de 4% para 8% do imposto de renda que elas vão pagar para poder oferecer ao mundo da cultura. E diz mais, este adicional de 4%, ela tem que introduzir, ela tem que fomentar, ela tem que apoiar projetos de produtores independentes. As preocupações, assim, financiamento, o quanto de dinheiro precisa mais, quanto de mais orçamento e que regra, né? Então, muita gente pode botar mais dinheiro, mas o saco é sem fundo, porque nós temos hoje uma cultura do conhecidos ratos de editais, né? Então, tem as pessoas que vão lá e já tem as empresas, têm expertise e tudo, vão lá, captam esse dinheiro todo. Do mesmo jeito que os aparelhos culturais têm esse problema de quantos acessaram isso, X acessaram, mas quantos o aparelho ou o fundo acessou? Quantas pessoas, assim, ao invés de projetos, quantas iniciativas exitosas foram mapeadas e que o órgão, o aparelho foi lá dizer bem assim, olha, você, porque tem pessoas que não querem ouvir falar em edital. Edital é um negócio, a pessoa faz o sinal da cruz quando ouvir falar, porque enxergam o edital como algo inalcançável. Tentou 2 vezes, tentou 3 vezes, não conseguiu. As pessoas com iniciativas excelentes e que não vai ter acesso nunca mais. Então, o quanto dessa política não é para se reservar um fundo para mapear iniciativas exitosas e ir buscar essas iniciativas, entendeu? Isso
só se consegue fazer de maneira descentralizada. Então, você tem os comitês locais, municipais, estaduais, que vejam essas iniciativas, falando assim, você já ouviu falar em fundo? Tem um fundo para isso aí, mas eu não sei fazer edital, mas espere que nós vamos fazer, que nós temos pessoas dentro do Ministério, dentro da Prefeitura, dentro do Estado, que vai viabilizar isso aqui. Senão essas atividades menores vão ficar relegadas a desaparecerem. Então, isso acontece muito com o grafite, acontece com o hip-hop, toda a cultura periférica que não tem esse aparelho que é dos ratos de editais que ganham todas, tem a tendência a acabar. Então, não adianta só colocar mais recursos, né, se não correr atrás, se não cercar na frente, então. Claro que o edital ele é um avanço, ele representa, pelo menos para o Estado, é uma porta mais aberta, mais pública e a partir de critérios claros ou pelo menos procurando ser cada vez mais claros e permitindo o acesso equitativo. Isso já representou um avanço, porque antes de 2002 era o artista ligando para o ministro, que ligava para uma empresa, no caso uma estatal, e pediu patrocínio para uma peça de teatro. Então, houve avanço nesse sentido. Mas já há necessidade de avançar mais. Primeiro, apurando mais os editais. A gente poderia trabalhar com categorias, coisa que se faz pouco, né? Iniciante, consagrado. Consagrado poderia ter um acesso, uma outra via também mais tranquila. Já que ele já produziu uma série longa, a sociedade confia nele. Na Holanda, por exemplo, é assim. E tem padrões para isso, de acesso, índices de custo, por isso aí, no caso da técnica, é muito importante tê-los, para que a gente consiga estabelecer padronagens, não é? Regionais ou tipologias, tudo mais. Curadorias. Aí a que eu vejo a mais interessante como metodologia é o mapeamento que o Itaú faz já há anos, não é? Que é exatamente assim, que poderia, no mesmo método do mapeamento que o Itaú faz, o próprio Estado poderia ter um sistema de curadorias públicas com bom critério, que vai identificando grupos, e ele poderia ter o acesso ao recurso exatamente porque foi descoberto nessa forma. Então, a gente poderia fazer outra. Você tem toda a razão, tem que ir baixando os níveis, aproximando mais. Eu percebi no Ceará que, quando eu chegava com um evento estruturante, eu fazia uma confusão imensa. Por sinal, eu tenho muita saudade dessa relação com o território, né? Quando a gente está em Brasília, não tem relação nenhuma com o território, a nossa ação é uma abstração. Bom é estar no município, bom é ter a sensação que você pode levar uma política e impactar realmente na vida das comunidades, do campo cultural, das populações. Mas eu acabava com a alimentação do município, eu acabava com a padaria, não tinha mais pão para comprar, nos festivais que a gente criava no interior, a gente estourava a luz e criávamos blackout, porque não havia capacidade nos festivais de música da gente garantir a energia para aquilo acontecer. Enfim, eu fiz muitas coisas e depois eu dizia assim, mas aí, prefeito, que tal? Ou para aquele conjunto de prefeitos, eles diziam, genial, um evento da cultura traz para o município uma relação, inclusive de movimento econômico, de 6 meses. Se nós tivéssemos uma atividade cultural, uma agenda cultural no Estado, e essa agenda fosse consolidada, nós poderíamos ter uma grande parte do PIB da nossa economia da cultura. Então, se eles diziam isso, certamente, se nós trabalhássemos de uma forma transversal com outros ministérios, se nós tivéssemos apoio da infraestrutura, do desenvolvimento econômico, do trabalho e emprego, né? Se nós tivéssemos apoio de todo o governo, certamente que a gente poderia impactar o território. Na verdade, não acredito no processo de cópia, de importação, de um modelo de indústrias culturais e criativas, que é o que hoje define a visão desses números que parecem muito favoráveis, de que as indústrias criativas movimentam 10% do PIB dos países. Não é? Do que é que nós estamos falando? De que PIB nós estamos falando? Qual é esse produto interno bruto das indústrias? Né? Aquele que é medido exatamente pela grande indústria cultural e, portanto, que ignora a grande informalidade dos setores culturais, porque nós estamos falando de uma economia que ninguém vê, porque ela é informal e invisível, e ninguém está falando da economia dos pequenos, dos micro e pequenos
profissionais da cultura, ou empreendedores da cultura, ou gente que trabalha dentro dessas grandes redes produtivas, não é? Arranjos, como diz o Sebrae, arranjos produtivos da cultura. Então tem aí uma questão. Se nós criamos uma secretaria, não sei se alguém que está nos ouvindo abriu o plano da Secretaria da Economia Criativa. Em nenhum momento aparece no plano a expressão copyright, direito do autor. E é proposital. E é doloso. Porque a grande característica das indústrias culturais no mundo é exatamente o direito de autor. Nós abrimos propositadamente, dolosamente, mão de colocar na nossa visão de economia criativa a questão do copyright. E eu fico muito feliz de termos feito isso, porque eu acho que o que nós precisamos no Brasil é de um modelo de economia da cultura para o Cone Sul. A saída para a questão do direito autoral no Brasil, num Brasil cada vez mais conectado à internet, em que grau a legislação vigente impacta a economia da cultura, quais os consensos até agora possíveis? É o consenso imposto. Como a Cláudia bem disse, o meio de reprodução do capital, agora, no campo da economia do intangível, é o direito autoral. Da mesma forma que a terra era um meio de reprodução nas economias agrárias, da mesma forma que a propriedade dos bens de produção e das máquinas, dos meios de distribuição, era um meio de reprodução na economia industrial ou na economia financeira, que a gente está diminuindo, é a propriedade do dinheiro. A nova fase do capitalismo, que é a partir da disseminação pelo intangível, ela se dá pelo direito autoral. Por isso a discussão a respeito de conceitos como generosidade intelectual, comércio justo, consumo consciente, está tudo relacionado com a sustentabilidade. Quando a educação se aproxima do mundo da cultura, de alguma forma tem um sentido canibalizador, porque quer se servir quase da cultura como uma ferramenta, como um instrumento de melhoria da qualidade de ensino, de inclusão, o que é fundamental, é relevante, mas esta relação não pode se dar exclusivamente por meio da ferramenta, do instrumento. A cultura não é ferramenta, não é instrumento para a educação. Ela é, associado com a educação, uma potente forma de fomento à construção de um pensamento crítico de uma nação. E se a educação não nos ver desta forma, ela sempre vai querer ter uma relação quase que tecnicista com o mundo da cultura. Por outro lado, o mundo da cultura se aproxima do mundo da educação, quase que também para tentar, de alguma forma, canibalizar os recursos que a educação tem de maneira abundante em virtude dos espaços constitucionais exigidos por uma educação. É preciso que haja efetivamente um encontro entre a educação e a cultura, onde um veja o outro como parceiro efetivo para, se a educação forma e constrói um país, a cultura ela faz essa sinapse para oferecer o pensamento crítico para um avanço nesta formação. Acho que essa é a perspectiva deste encontro. É claro que isso desdobra em melhoria da qualidade de ensino, é claro que isso se desdobra em mais recursos para a cultura, é claro que isso se desdobra em ter contato com a capilaridade que o mundo da educação naturalmente tem, mas isso não pode ser o fim em si mesmo. Acho que Cultura é fluxo, educação é estrutura. Cultura é um meio de educação é um meio de transmissão de cultura. Nada além disso. No entanto, a educação ela foi se metodologizando, ela foi se burocratizando, ela foi se pedagogizando. Pedagogo, vocês sabem a origem da palavra, estamos aqui no Areté, Instituto de Estudos Helênicos, não é? Paidagogos. Era o escravo que conduzia a criança. Nós não precisamos de escravo que conduzam as pessoas. Nós precisamos, inclusive, fazer com que a educação se reencontre com a cultura, como um corpo se reencontrando com a alma. Esse é o sentido. Quando houver esse reencontro, nós conseguiremos estabelecer, inclusive, uma educação num outro sentido. Aqui, país de Paulo Freire, país em que se
tratou da questão do analfabetismo e que se desenvolveu um método, mas, sobretudo, um conceito e uma postura de vida. Como nasceu a pedagogia de Paulo Freire? Nasceu nos círculos de cultura. Que a situação hoje das instituições de educação é completamente dissociada da relação do avanço para as políticas públicas de cultura. A cultura não existe como um campo de estudo. Essa é uma primeira constatação que nós temos que fazer. Por isso é um trabalho mesmo do MEC, com o MINC, né, com os institutos de pesquisa, com as universidades, com os IFES, institutos federais, né, que são fundamentais, enfim, com todos aqueles que produzem pesquisa e informação confiável no Brasil. O segundo ponto é o ponto da educação. Nossa educação para a cultura é absolutamente medíocre, absolutamente dissociada da formação necessária para a vida profissional. Eu já nem vou usar a expressão para os mercados, né, para aqui não criar polêmica. Mas é para dizer que eu tenho ainda um país de bacharéis. Bacharéis que tem uma grade, e a palavra grade é boa, porque ela só aprisiona e não forma para o day after da formação. Então eu fico muito impressionada, eu fico aqui falando mal do lugar que eu mais gosto no mundo, que é a universidade. Eu sou uma professora com 34 anos de universidade, mas eu gosto muito de dizer que a universidade precisa se renovar. Temos um ensino coimbrão do século XIX, dissociado do que acontece na vida real. Isso faz com que esse gap entre a formação e a vida se torne um problema grave. Então nós temos hoje uma dissociação, inclusive a falta de regulamentação de ocupações. Um produtor cultural não existe no Brasil. Um gestor de cultura também não existe.